esse ano eu completo 24 anos de Ministério Público e um caso assim, extremamente marcante para mim foi quando eu trabalhava na infância infracional e na quarta-feira de cinzas me apareceu a mãe de uma criança de 7 anos. Essa criança tinha sido vítima de um estupro coletivo, num colégio aqui de João Pessoa, e ela falava isso, até me emociono hoje, porque ela chegou chorando muito. Estava grávida de 7 meses, e entrou eu, ela e minha assessora na sala do juiz, que nós não tínhamos sala, nessa época a infância não tinha sala, e ela começou a conversar e a contar como tinha descoberto os fatos. Primeiramente, ela foi dar um banho na criança e descobriu no bumbum da criança irritações bem graves, quase ferimentos. E ele gritava muito, chorando. Eu ali senti a verdade no que ela dizia e também a preocupação que ela estava, a preocupação que aquilo me passou, o tanto que ela sofria, o sofrimento, até pelo estado gravídico que ela estava. Na audiência, a mãe da vítima foi ouvida, de uma dessas vítimas, todas foram, mas essa daí que estava grávida foi a que me marcou mais, porque um determinado advogado, que é esse que eu já falei, ele foi muito cruel com ela. Disse palavras assim que a gente teve que intervir, eu, Luiz Eduardo, e qualquer mãe não poderia ouvir aqui. A gente não pôde retirá-lo da audiência, mas foi bem assim, as palavras bem fortes. Que até hoje ela disse que não esquece nunca. Todos foram condenados não, né? Tiveram a medida socioeducativa de internação. Então eu acho que assim, que é como a mãe da vítima diz, né? Ela sentiu esse acolhimento por parte do Ministério Público, principalmente do Ministério Público, porque depois de um ano, em 40 dias, a gente conseguiu dar andamento e ter o resultado. O crime de homicídio, um crime cruento, é um crime que o bem não se volta mais. Então você tem que entender. Primeira coisa é entender que quando você acolhe esse parente que perdeu, ele sente em você como se você se aliasse à dor dele. Então, a partir do momento que você se alia a essa dor dele, você dá uma dignidade moral para esses parentes. E quando vem uma condenação, é como se socialmente aquele parente dissesse: olha, a minha reparação moral perante a sociedade, aquela minha dor foi sanada. Obviamente, depois eles vão lidar com a saudade, vão lidar com a revolta. A gente já tem um direito penal que é totalmente voltado para um réu. E os familiares da vítima? Está lá o réu sentado, através do advogado, ele tem a oportunidade de falar, ele vai ser interrogado, ele vai falar da vida dele, ele vai chorar, ele vai pedir clemência, ele vai dizer que enfim, a vida dele está ali preservada, mas, no entanto, ele ceifou a vida de outra pessoa. Se eu não me alio a esse parente dessa vítima, se eu não trago a história de vida dessa vítima para o plenário, eu vou estar perdendo muito em termos de prova, eu vou estar perdendo em termos de justiça, porque a condenação, ela fica mais, ela está mais distante de mim, do objetivo da gente. Olha, a dor de uma orfandade, uma mãe enterrar um filho, um pai, eles se enterram também. E quando você faz um trabalho, dá uma prestação, eu vejo que é tão bom você minorar a dor de uma pessoa, principalmente de quem enterra, aquela pessoa não volta mais. Tem noção do que é aquela dor? Um bem eu recupero, um celular eu recupero, você recupera. Mas a vida você não recupera. Então, é o mínimo. Que depois do julgamento, eles encerram um ciclo e eles têm a necessidade, psicologicamente, de começar um novo ciclo. Eles têm que ressignificar essa dor. Eles vão passar como, olha, pronto, a minha dor moral, essa dor aqui social foi reparada, a justiça foi feita. Agora a gente vai tratar da saudade, de outros sentimentos, que aí só Deus e o tempo é que vai agir em cada um. A vítima, ela é olvidada, ela é esquecida no nosso processo penal. Não só no júri, mas no processo penal como um todo, né? A vítima é como se ela não tivesse mais ali valor. O valor que ela tem ali é no máximo um depoimento, quando ela evidentemente sobrevive, né, ao fato delitivo, mas não passa disso. E com relação às vítimas inesquecíveis, embora são várias vítimas, eu posso citar uma aqui que se chama Luana, né? Ela era uma adolescente de 17 anos e que foi vítima de um feminicídio.
foi assassinada de forma brutal pelo seu à época companheiro. Ele contava com 50 anos, ela com 17, e ela estava inclusive grávida, e foi brutalmente e de forma covarde assassinada, inclusive na frente de um bebê que também era filho dela, né? E esse caso me marcou, o caso Luana, porque foi um caso em que houve, por uma série de manobras processuais, a vítima sofreu diversas revitimizações, né? Esse julgamento ele foi adiado de formas sucessivas, mais de 6 vezes, salvo o melhor juízo, né? E a mãe, que se chama Lena, ela sempre demonstrava ali o sofrimento, como aquilo aumentava o sofrimento dela e fazia ela reviver essa dor constantemente. Ela revivia essa dor constantemente e ela buscava no Ministério Público essa confiança, como disse Artemisia, essa confiança de que a justiça ia ser feita, né? Ainda que não de forma suficiente, porque não tem como trazer de volta quem já foi, mas pelo menos de forma simbólica, uma resposta, dizer que a gente se importa, dizer que a vida dela não foi em vão, né? E o papel do Ministério Público nesses casos, para além de conseguir a responsabilização do apenado, é de desburocratizar a vítima, né? De trazer o rosto da vítima, trazer suas qualidades, trazer quem ela era, dizer que ela importava para sua mãe, nesse caso, para os seus familiares, e de que ela não é só mais um número, né? É tirar ela da estatística e trazer a vida dela de volta naquele local, no caso de um júri no plenário, mas mesmo num processo ordinário que a vítima não morreu, trazer aquela imagem dela e os seus direitos e interesses. Fui extremamente bem acolhida, conseguiram me transmitir, além de sentimento de empatia, a certeza de que lutariam para que a justiça fosse feita. No meu coração, só gratidão a Deus por ter colocado no caminho mais doloroso, eu me emociono, que já trilhei, profissionais que não só trabalharam com zelo, dedicação e compromisso, mas também, principalmente, com o coração. Eu queria ler também o que foi que ele disse. Não tocar a alma do outro, de nada adiantou nossa passagem aqui, mesmo no exercício da profissão. Eu sei que a gente tem que ser profissional, mas se você não toca o outro, você fez o quê? Ele disse: o Ministério Público é a voz de uma alma dilacerada pela dor e injustiça. Um dia eu vou falar para meus filhos como o trabalho de um promotor de justiça é gratificante, porque nós sim temos a noção da exata dimensão desse trabalho e sentimos na pele o que ele proporcionou no processo de reconstrução da nossa vida. É muito forte você saber que o seu mistério, a sua atribuição, ele reconstrói vidas de quem teve a vida aviltada, covardemente ceifada. Então é importante sim esse acolhimento, é importante você ouvir e retribuir para aquele ser, para o cidadão, para a sociedade que você se dedicou, que você se doou e está tentando reconstruir a vida, que também é outra vítima, né? Então, em síntese, a gente com isso consegue apontar que realmente essa aproximação com as vítimas e as vítimas indiretas, que são os familiares, ela é indispensável, né, enquanto estratégia processual e principalmente enquanto missão constitucional.